E respondeu Jesus: em verdade eu digo a vocês que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8,58. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio da nossa série Trago Verdades. Sim, hashtag Trago Verdades para vocês. Jesus estava aqui nessa discussão com aqueles homens, com aqueles religiosos. Já falamos disso há algumas semanas. Eles estavam furiosos, eles estavam bravos, já tinham sido chamados de pecadores, de escravos. Jesus estava defendendo que aqueles que crescem nele, que guardassem a sua palavra, teriam a vida eterna, mas eles não ouviam. Eles estavam defendendo a sua genealogia abraâmica, da maneira como eles vinham de uma linhagem judaica pura, sem escravidão, filhos de Abraão. E Jesus disse que estava ali, que Abraão se regozijava nele. E eles falaram: você não tem nem 50 anos, você nem viu Abraão. E agora Jesus vai além. Ele defende a sua própria divindade. Eles já tinham chamado ele de endemoniado e ele diz: eu não estou endemoniado, eu sou o filho de Deus, eu obedeço às ordens do meu pai. Se vocês obedecessem às palavras de Deus, vocês me reconheceriam como Deus também. E aí ele culmina com essa grande frase. Só para vocês terem uma ideia, quando ele diz antes de Abraão nascer, eu sou, ele está trazendo a mesma expressão que Deus está falando com Moisés. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta para Deus: olha, eu vou lá, eu vou falar com o faraó, eu vou falar com o povo de Israel, e eles não vão acreditar que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó apareceu para mim e mandou libertar o povo de Israel do Egito. Como que eu vou apresentar isso para eles, Deus? Como que eu vou dizer que o Senhor o enviou? Quem eu direi? Como que eu vou explicar? E Deus diz exatamente essa expressão: diga a eles que o eu sou o enviou. Ou seja, na cabeça do povo judaico, especialmente do religioso, essa expressão, o eu sou, está completamente atrelada a Deus. E quando Jesus diz eu sou, eles entendem finalmente que ele está se comparando a Deus. Mas na mentalidade limitada deles, isso é um sacrilégio, isso é uma blasfêmia, isso é um absurdo. E é por isso que eles pegam em pedras para atirar nele. E ele tem que fugir, ele tem que correr para não ser literalmente esmagado ali no meio daquela multidão, apedrejado no meio daquela multidão. Olha que interessante, muitos ainda têm dificuldade de reconhecer a Jesus como Deus. Muitos falam: ele é o filho de Deus. Sim, ele é o filho de Deus, mas o colocam como filho numa posição inferior. Não entendem que o filho vem como um enviado, como aquele que é literalmente o que vem para cumprir os desejos do seu pai entre nós. Mas ele é tanto Deus quanto Deus Pai, tanto Deus quanto Deus Espírito Santo. Essa grande dificuldade que alguns têm faz com que haja até algumas distorções teológicas, ao ponto de considerar a mãe superior ao filho, ao ponto de considerar outros equivalentes ao filho, outros profetas equivalentes ao filho. E é por isso que há uma série de religiões aí trazendo tantas confusões quanto quem é Jesus, qual é o papel de Jesus na humanidade. Aqui Jesus deixa pra gente muito claro: Deus, ele é único, ele é trino, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito, ao mesmo tempo ele é um só ser, com 3 tipos de personalidades, vamos dizer assim. É um único ser, porém distinto em 3 formas diferentes. Ou seja, Jesus reafirma: eu sou. Muito antes de Abraão nascer, eu sou. Nós temos uma série de provas disso ao longo de toda a Bíblia. Você vê o próprio João, quando ele começa lá no capítulo 1, dizendo que no princípio era o verbo ou a palavra.
E o Verbo estava com Deus Pai. E o Verbo era o próprio Deus. Ou seja, está falando de Jesus. Jesus, através da sua palavra, ele fez com que todo o universo viesse a existir. Olha, mas se era o Deus Pai e era Jesus, onde estava o Espírito? Se você vai lá comigo em Gênesis capítulo 1, fala que no princípio o Espírito do próprio Deus pairava sobre as águas. Então nós vemos ali sim a Trindade. Vemos Deus Pai, vemos Deus Filho e nós vemos também o Espírito em todo o início da criação. Eles estavam juntos, respeitando um ao outro, amando um ao outro, eles estavam em comunhão um ao outro, com o outro, como nós já temos aprendido isso desde a era patrística, ou seja, desde os pais da fé da igreja que tem nos ensinado todas essas preciosidades teológicas. Então, entenda de uma vez por todas, Jesus é Deus, é o Filho, mas também é Deus. E é por isso que eu trago verdades para vocês neste episódio. Mais uma vez, João 8,58, muito antes de eu nascer, muito antes de você nascer, muito antes do universo existir, Jesus é. Ele simplesmente é e basta. Ele é Deus. Que Deus abençoe e espero você para nosso próximo episódio da semana que vem. Trago verdades. Até lá!